Oi, tudo bem? Como é que estão nessa quarentena? Lembrando, vamos todos seguir as instruções, não é? Ficar em casa, usar a máscara, lavar as mãos, para que a gente consiga passar por esse momento e logo, logo retornar. Eu sou Adriane Azevedo, sou a professora oficineira de teatro no Sind Bancários. Normalmente eu dou as minhas oficinas ali na General Câmara, na sede dos bancários, aquele prédio tão bonito. Nós temos um espaço muito bom para aulas ali no quarto andar. E agora não estamos podendo dar as aulas presenciais, então resolvemos, não é? O sindicato resolveu, essa ideia é muito boa, muita gente está fazendo essas lives para que todo mundo consiga acompanhar e ter uma distração e até um aprendizado e um conhecimento durante a pandemia. Eu digo que eu dou oficinas de teatro em vez de aulas de teatro, porque se vocês forem ver a definição de oficina, é quando o professor e o aluno aprendem. Não é só o professor que vai ensinar, o aluno também ensina o professor. Por quê? Porque a oficina é uma troca. Eu, por exemplo, quando eu chego para dar oficina, eu primeiro vejo como são as pessoas, qual é a idade delas, qual é a disponibilidade delas, não é? O que elas estão querendo saber. E assim aí vou montando as minhas aulas de acordo com o que os alunos propõem também. Ou seja, claro que eu sei mais ou menos as bases do que eu vou dar, mas eu também espero as propostas dos alunos. Por isso, a oficina, que é esta troca. Nas minhas oficinas, eu normalmente começo e termino com a prática. É muita prática. Por quê? Porque o teatro não adianta só ficar falando como é o exercício. A gente precisa fazer, a gente precisa experimentar para que a oficina renda, para que a oficina seja algo que todos vão aprender. Então, as minhas oficinas são bastante práticas. Aí eu fiquei pensando como é que eu vou fazer lives, não é, com essas práticas, já que a gente não tem uma possibilidade de troca, não tem a possibilidade de falar com o aluno como eu tenho na sala de aula. Então, eu fiquei pensando em pequenas dicas, em como usar os nossos exercícios de teatro para o seu dia a dia. E então estou levando assim, não é, essas lives, essas aulas online, tentando colocar para vocês o máximo de conteúdo que eu posso disponibilizar. Então, nas nossas oficinas lá do Bancários, muitas vezes nós realizamos montagens de textos, e então isso inclui também a dramaturgia. Dramaturgia são os textos de teatro. Vocês sabem que o texto de teatro ele é um pouco diferente de um conto, de um romance, pois nós temos a descrição da fala do personagem, não é? E também as rubricas que nos dizem aonde a situação está acontecendo. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre esses textos de teatro. Mas eu fui vendo, então, durante esses muitos anos de oficina, que faltava um pouco de teoria, que as pessoas também queriam saber a teoria do teatro, a história do teatro. Então, em 2018, nós montamos com a oficina dos Bancários a breve história do teatro ocidental. Foi para mostrar um início do teatro, foi para mostrar para os alunos aonde o teatro começou, como o teatro se desenvolveu. Vocês sabem que todas as artes, elas têm um desenvolvimento mais ou menos semelhante. Por exemplo, as artes visuais, a gente sabe
que a pintura, a escultura e outras artes visuais começaram se desenvolvendo com a arte mais sacra. Depois, no Renascimento, se transformaram mais centradas no homem, e assim vai evoluindo. O teatro é mais ou menos semelhante, porque todas as artes têm uma semelhança nessa trajetória, na literatura também. Então, o teatro também inicia com a religião. Com qual religião? Com a religião dos deuses gregos. Então, o teatro ocidental, nós podemos dizer sim, o teatro ocidental começou na Grécia, começou com os gregos. Se alguém te perguntar aonde começou o teatro ocidental, pode dizer com certeza, começou com os gregos. Por que na religião? Porque vocês sabem, os gregos, eles tinham aquela série de deuses, não é? São os deuses que ficam no Olimpo, no Hades, são os vários deuses, todo mundo conhece, Ares, Apolo, Zeus, Hera, Afrodite, Ares, Apolo. São muitos os deuses do Olimpo, mas um em particular nos interessa, o deus Dionísio. Deus Dionísio que na denominação romana é Baco. Todo mundo deve conhecer, porque aqui nós, gaúchos, temos na Serra Gaúcha aí um bom vinho, boas vinícolas, e muito se fala em Baco, porque Baco, Dionísio, é o deus do vinho, é o deus da fertilidade, e por isso eram feitas muitas festas em homenagem a ele, às vezes até denominadas orgias. Eu vou contar aqui um pouquinho então dessa história do início do teatro grego, que começa com esse culto a Dionísio, de uma forma bem simples, para que todo mundo entenda. Porque, claro, depois, se vai pesquisar, existe um mundo a mais do que isso que eu estou falando. Mas eu não sou uma expert, não é, em história do teatro, porém eu fiz muitos cursos e frequentei alguns anos a faculdade de teatro da URGS, na qual tive professores muito bons e aprendi então um pouco dessa história do teatro. Depois continuei a pesquisar, a ler, e para essa montagem, a breve história do teatro ocidental, eu pesquisei muitos livros, inclusive um que conta bastante dessa história do teatro de uma forma bem irada, de uma forma bem, agora você tem, uma forma bem corriqueira. Pequena Viagem pelo Mundo do Teatro, e a autora é Hildegard Fez, da editora Moderna. Se vocês quiserem procurar, ele é super interessante. Então, o deus Dionísio, ele tinha esses cultos em que as pessoas cantavam, dançavam, bebiam e contavam a história desse deus Dionísio. No início, era um coro todo em conjunto, os integrantes do coro se chamavam coreutas, e eles cantavam e dançavam, entoando cantos em homenagem ao deus Dionísio. Depois, esse coro se dividiu em dois. Então, começou assim, perguntas de um lado, respostas de outro. E isso foi indo até que, de repente, uma pessoa se separou do coro e ele resolveu começar a fazer as perguntas. Ele se chamava Corifeu. O Corifeu, então, fazia perguntas e o coro respondia. Mas e essa história? O que eles contavam? Eles contavam, normalmente, a história do nascimento de Dionísio, que é uma história muito interessante. Dionísio
ele é filho de Zeus, o deus Mor do Olimpo, com uma princesa chamada Semele. Semele também tem uma descendência próxima aos deuses, pois ela é filha de Cadmo, que é um personagem que aparece em muitas das tragédias gregas, e ele, dizem, também é descendente de deuses. Então, Dionísio é filho de Semele e de Zeus. Mas a história do nascimento dele é mais ou menos assim. Zeus, para quem conhece a história grega, sabe que Zeus adorava pular uma cerca. Adorava um assunto, um amor fora do casamento dele com Hera. Hera era a mulher oficial de Zeus. E Zeus se encanta com Semele, essa princesa que devia ser muito bonita. Então ele desce à terra, tem relações com Semele e ela fica grávida. Hera fica sabendo e fica muito enciumada. Então ela desce até a terra, chama Semele e, muito querida, conversa com Semele, dizendo: ah, pois é, tu sabia que Zeus é esplendoroso na sua forma original. Já pediste para ele aparecer em sua forma original? E ela: não pedi. Eu disse: então pede, mas eu vou te dar uma ideia. Antes de tu pedires, tu vai lá e diz: eu quero te fazer um pedido, e tu não pode dizer não, tá certo, Zeus? Pois Hera fez isso e Semele fez exatamente como ela disse. Pediu para Zeus: Zeus, eu vou te pedir alguma coisa que tu não pode dizer não. Zeus, apaixonado, não sabia o que ela ia pedir, mas nunca imaginou, concordou. Então ela disse para ele que queria que ele aparecesse no seu formato original. Ela já estava grávida, como nós falamos. E ele apareceu no seu formato original. Qual é o formato original de Zeus? Zeus é o raio. Zeus é um raio, é um esplendor de luz. É impressionante. E quando ele aparece desta forma, Semele não resiste a toda aquela luz, a todo aquele esplendor, muito menos ao raio. E então, ela é fulminada e morre. E Zeus tira Dionísio da barriga dela, que está em gestação, abre a sua coxa, coloca Dionísio dentro e costura. E ali vai ser completada a gestação de Dionísio. Meses depois, Zeus abre sua coxa e Dionísio nasce. Dionísio é um último deus a fazer parte do panteão do Olimpo. Então, é esta história que o Corifeu e os coreutas contavam. Poderia ser através de perguntas. Como foi que Dionísio morreu? Desculpa aqui. Como foi que Semele morreu? Semele morreu fulminada por um raio de Zeus, respondia o coro. E assim, nestas perguntas e respostas, eles iam contando a história de Dionísio. Mas dizem que o teatro começa quando um corifeu chamado Téspis, em vez de perguntar para o couro como foi a vida ou como foi a morte de Dionísio, ele resolve dizer: eu sou Dionísio. E começa a interpretar o Deus como se ele fosse o Deus. Começa a sofrer como Dionísio, começa a ficar alegre como Dionísio, começa a dançar como Dionísio, começa a perceber o seu nascimento como Dionísio. Ou seja, ele está representando o primeiro papel. Dizem que ali começa o trabalho do ator, quando este corifeu chamado Téspis resolve viver Dionísio, em vez de apenas perguntar e responder.
Porque a história contada existe desde os primórdios, desde a Idade da Pedra, desde o homem fica em volta de fogueiras e conta a história de como caçou, de como passou por perigos, não é, para conseguir sua caça ou outras histórias, mas sempre contando a história. Quando a gente conta, como narrador, eu contei aqui para vocês. Olha, Dionísio nasceu assim, de Sêmele, de Zeus, foi fulminada por um raio, saiu da barriga dela, Zeus costurou na coxa. Tudo isso eu estou contando a história, como se eu fosse um narrador. Mas, quando a gente vive o papel, se eu dissesse para vocês, eu sou Sêmele, e pedi para Zeus aparecer no seu esplendor. Quando ele apareceu, ele me fulminou com o raio e eu morri. Aí eu estou fazendo o papel de Sêmele. Aí eu estou atuando. Não que o narrador não atue, mas o início do teatro começa com essa vivência do personagem que Tespes, este corifeu, inventou. E aí, a partir daí, todos começam a viver os personagens. Aí começa a ter alguém que viveu a Semele, alguém que fez os Zeus, alguém que fez os outros personagens, a Hera. E assim inicia o teatro. Assim iniciam as histórias, as tragédias e as comédias gregas. Muito interessante também era a forma com que os gregos viam o teatro. O teatro era uma das maiores diversões que eles tinham. Eles, como não havia sonorização, as pessoas eram para assistir um espetáculo, às vezes em torno de 5.000 pessoas ou mais, nos teatros gregos, que eles faziam como? Eles construíam normalmente numa encosta de um morro. A Grécia é bastante cheia de morros, altos e baixos, então eles pegavam um declive do morro e aqui já construíam uma arquibancada. E isso já fazia uma espécie de acústica. Então o palco ficava lá embaixo, o palco que era bem diferente, porque era mais ou menos circular, né? Os teatros gregos são semicirculares, vocês podem procurar no Google o teatro de Apolo, algum teatro grego, e peçam imagens que vocês já vão ver como era então aquela arquibancada escavada no morro, e lá embaixo esse palco onde eles dançavam o ditirambo, que era o nome desta dança que eu contei para vocês em homenagem ao Dionísio. Do ditirambo é que vieram, então, os corifeus, os coreutas, o corifeu, e depois Tespes, que encarna Dionísio, iniciando, então, assim, a história do ator e da representação. O ditirambo é esse hino, essa dança que eles faziam em homenagem a Dionísio, contando a história de Dionísio, que depois se transforma nesses dois coros com os coreutas, e depois vem o corifeu e depois vem Tespes. No teatro grego, a plateia sentava de acordo com a sua importância. Primeiro, os mais importantes, não é? Você sabe, depois vocês vão ver lá as denominações, quem quiser, quem sabe, quem conhece a história grega, sabe que tem várias castas, classes, não é? Então, determinadas dentro da sociedade deles, e de acordo com a sua importância, eles iam sentando mais à frente, e de acordo com a sua não importância, iam sentando mais atrás. Tenho que dizer para vocês que as mulheres não só não representavam, como por muitos anos não podiam nem assistir ao teatro. Mulheres de Atenas, né? Mulheres serviam para os gregos mais para ter filhos.
E então elas não representavam, só os homens representavam. E para fazer seus vários papéis, eles usavam máscaras. Então essas máscaras podiam ser femininas e masculinas, os homens representavam. E para ajudar, para que todas aquelas mais de 5.000 pessoas assistissem, eles usavam a máscara, às vezes tinha uma abertura, tipo um funil, para que a voz pudesse ser projetada mais longe, e eles usavam também tipo uns tamancos, uns coturnos altos, para que os personagens ficassem bem altos e pudessem ser vistos por todos. Então, usavam máscaras e só os homens representavam. Depois de uma certa época, as mulheres passaram a poder assistir, algumas mulheres, lá atrás, na última fila. Depois, inclusive, dos escravos. Não era fácil nossa vida na Grécia. E o que era representado normalmente eram festivais que existiam, festivais de teatro, e cada tragediólogo, que é o dramaturgo da época, tinha que escrever 3 tragédias e uma comédia para ser apresentada naquele festival. Os maiores, os mais conhecidos tragediólogos da Grécia são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Se vocês procurarem, vão ver várias tragédias conhecidas, famosas, não é, que são escritas por esses 3 dramaturgos, tragediólogos. Nós temos As Bacantes, Édipo Rei, e aí vai, muitas, só vocês procurarem que vocês vão ver, mas eles são os mais importantes, muitos dos escritos deles chegaram até nós, então a gente consegue ler hoje em dia, não é uma tragédia grega, é só procurar. Vocês conhecem bem, talvez, Édipo Rei, a famosa história do filho com a mãe, do complexo de Édipo, tudo isso. E temos muitas outras famosas tragédias e também comédias. Na comédia, Aristófanes era o comediólogo mais conhecido e que deixou muitas comédias escritas. Bem, essa foi uma aula bem teórica, eu sei. Às vezes é necessário também a gente trabalhar a parte teórica, entender um pouquinho. Foi bem pouquinho, não é? Tentei dar para vocês um panorama bem por cima. Vocês podem pesquisar mais sobre isso, sobre teatro grego, sobre teatro medieval e também sobre a continuação. Vamos ver se logo a gente também faz uma outra aula sobre essa teoria, porque semana que vem eu vou tentar dar para vocês uns exercícios de relaxamento, uns exercícios para se soltar, para a gente fazer algo que nos remeta ao teatro, porém sem os colegas, já que a gente não pode, porque no teatro, na oficina, na vivência de teatro é muito importante o outro, a pessoa que está convivendo conosco. Assim como o ator também preza muito o diálogo, a contracenação com o outro ator. Claro que existem os monólogos, mas mesmo no monólogo o ator não está sozinho, porque ele precisa do diretor, ele precisa do dramaturgo, ele precisa do iluminador, ele precisa do sonoplasta, que são todas essas pessoas que fazem com que a cena aconteça. Porém, nas aulas de teatro, é descobrindo através do outro como eu sou e como eu reajo, é que a gente trabalha. O teatro é importante por isso, ele
Ele nos mostra as nossas reações. Quando a gente improvisa, a escolha sobre o que improvisar fala muito da gente. A forma como a gente caminha, a forma como a gente gesticula, a forma como a gente fala, os nossos movimentos, que às vezes não são programados, não são intencionais, são movimentos que a gente faz sem querer e às vezes sem saber. Tudo isso diz muito sobre como nós somos. E é isso que as aulas de teatro e a oficina de teatro tenta despertar em todos. Nos entendermos, nos olharmos de fora, vermos como a gente reage. Só que essas reações dentro da aula de teatro não têm consequências. Se eu fizer um improviso de briga com outros atores, com outros alunos, eu não vou sair dali brigada, porque aquilo é apenas um improviso, uma representação. Então a gente pode viver as situações sem ter o medo das consequências que essas situações podem trazer para nós. Então a gente pode se descobrir como eu reajo numa briga, como eu reajo numa discussão, como eu reajo num abraço, como eu reajo numa mostra de afeição. A gente pode se descobrir sem ter o medo dessas consequências, porque a consequência não existe, pois aquilo é apenas uma representação. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é: assistam teatro. Hoje em dia, agora, nessa pandemia, existem muitos espetáculos que estão sendo disponibilizados por vídeo. Não é a mesma coisa que assistir ao vivo. Quando vocês puderem, quando tudo isso acabar e nós voltarmos, assistam teatro, assistam os espetáculos, sempre com preços promocionais dos vários festivais maravilhosos que nós temos aqui em Porto Alegre. Nós temos o privilégio de ter o Palco Giratório e o Porto Alegre em Cena. Além disso, nós temos a Feira do Livro, que também disponibiliza um palco com teatro durante todos os dias da Feira do Livro. Não é? Normalmente, principalmente nos sábados, domingos e feriados, no palco grande, mas nós temos uma série de outros espaços que sempre têm apresentações, contações de história. Vejam, assistam, percebam o trabalho do ator, percebam a história sendo contada ao vivo na frente de vocês. O teatro, ele é muito importante. Leiam teatro. Nunca leram uma peça de teatro? Tentem ler, é interessante. Peguem um autor mais próximo do naturalista, ou não precisa ser um grego, não precisa ser. Pode ler um Tennessee Williams, um bonde chamado Desejo, uma peça muito conhecida. Para quem assistiu aquele filme do Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, Tudo Sobre Minha Madre, é a peça que é representada pela atriz. No filme tem uma atriz e ela representa essa peça, um bonde chamado Desejo, e que é um dos espetáculos mais famosos do mundo. É uma história muito interessante. Então leiam, assistam e já sabem, qualquer coisa quiserem me dizer, me elogiar, me xingar ou me perguntar, pode me procurar lá no Face, Adriane Azevedo, e me fazer qualquer pergunta pelo Messenger, que eu respondo. Tá certo? Fiquem bem e até a próxima semana.